Eu quero falar com você que diz assim, poxa, eu não tenho sorte na vida. Para mim, tudo dá errado. Eu não sei, eu acho que eu fui amaldiçoado no ventre da minha mãe. Eu não nasci. Eu acho que eu fui, não sei, eu acho que eu fui cuspido, eu acho que eu fui jogado nesse mundo sem amor, sem carinho, porque, poxa, eu nunca vi uma pessoa tão azarada. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse tanta má sorte, tanto pé frio como eu. Nada para mim dá certo, tá tudo dando errado, minha vida está amarrada, meus sonhos estão todos bloqueados, eu não consigo fazer nada. E quando eu finalmente, as coisas parecem que estão funcionando para mim, eu começo um projeto, eu começo um sonho, eu começo um estudo, eu não consigo terminar. Nada do que eu começo, eu termino. Porque existe uma força na sua vida que está me amarrando. E essa força não é física, essa força é espiritual. Ela pode ser inveja, ela pode ser praga, uma praga que foi lançada sobre você. Você sabia? Eu já vi gente perder o comércio porque não quis vender para a pessoa e receber o dinheiro depois, de alguns dias depois. E a pessoa amaldiçoou. Existem rituais que são feitos com dinheiro, com moeda, e que a pessoa dá aquele dinheiro, dá aquela moeda, mas a verdade, por detrás daquele pagamento, a intenção é levar a pessoa, o comerciante, à falência. Sabe, palavras, frases como, se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém. Você já ouviu isso? Já te falaram isso? Pois é. Já te falaram que nada vai dar certo para você? Já disseram assim, tomara que tenha um acidente. Teve um acidente, você teve um acidente. Inclusive você está aí de baixa médica por causa de um acidente. Ora, sexta-feira, na Universal, a gente quebra, pelo poder de Deus, essa maldição. Nós quebramos essa maldição. Nós vamos acompanhar esse testemunho, esse caso verídico de uma pessoa que foi liberta do azar. Volto daqui a pouquinho com todos vocês. Posso dizer que nasci logo doente, porque eu tinha muito mal espiritual, sentia pesos em cima de mim, sentia vozes. Quando eu aos bruxos faziam rezas, diziam que era mal que eu tinha. Ouvia vozes a chamar por mim. Posso dizer que nasci logo doente, tinha muito mal espiritual. A minha mãe não a condeno, mas era o caminho que ela sabia. Ia sempre comigo aos bruxos. Quando eu estava pior, ia comigo aos bruxos. Porque eu tinha muito mal espiritual, sentia pesos em cima de mim, sentia vozes. Quando eu aos bruxos faziam rezas, diziam que era mal que eu tinha, depois lá mandavam fazer mesinhas, mas aquilo não valia de nada. Eu fui crescendo com esse mal espiritual. Como eu já disse, que sentia vultos quando estava de noite. Quando eu estava deitada, sentia vultos, pessoas em cima de mim, pesos. Tinha sempre muito frio, ouvia vozes a chamar por mim. Eu, naquela altura, não sabia, não sabia o significado. Só depois, mais tarde, cresci, casei, eu não podia dormir com a luz apagada. Eu andava sempre doente, ou ia ao médico, ou ia para esses sítios também, dos bruxos, mas aquilo não resultava. A doença era anemia, não podia apanhar sol, quase que desmaiava. Então isso, com a idade, também foi passando um pouco. Mas depois casei-me, os problemas continuaram. Dos problemas que sofria, até me vinha a ideia
do suicídio. Mas já era casada e como tinha os meus filhos, olhava para os meus filhos e pensava neles e nunca cheguei a fazer. O pior momento foi eu, depois era eu e eram os meus filhos, as coisas não andavam bem. Um dia o meu marido ouviu a direção da Igreja Universal e a morada e depois disse-me, e onde ele ouviu dizer que havia cultos em Grândola. E eu depois, como também vinha na Maria a direção, eu um dia escrevi para a Igreja Universal, ainda tenho lá a carta, que eles me responderam para eu ir aos cultos a Grândola, que lá fazia. E depois nós fomos à procura do sítio, não encontramos. Depois mais tarde fomos, já era no cinema, e nós lá, pronto, estava aberta a porta e nós entramos, falámos com o pastor e daí ficámos na igreja. Porque eu senti logo ali um alívio e eu, assim, às sextas-feiras, eu chorava muito, 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 muito. Mas eu fui-me libertando. Depois, uns meses mais tarde, eu fui batizada com as águas, batismo nas águas. E eu aí, os meus problemas ficaram lá todos. Eu saí de lá alegre, fiquei com aquele peso, ficou lá tudo. Os meus problemas ficaram lá todos. E eu fiquei diferente. Portanto, eu depois, a partir daí, fiquei com uma alegria, nunca mais tive frio. Eu saí de lá quente, a água estava gelada e eu saí de lá quente. E daí, a partir daí eu senti uma mudança em mim e nunca mais deixei a igreja. E Deus tem-me abençoado sempre. Depois de ter recebido o Espírito Santo, eu comecei a ser alegre, deixei de ser doente. Como eu disse atrás, não podia apanhar sol, calor, e eu já não me fazia mal. Era uma pessoa totalmente diferente. E nunca mais deixei. Hoje já não ouço vozes, já não sinto aquele peso em cima de mim, já não vejo os vultos, estou liberta. Hoje eu quero é viver. Não quero mais a vida atrasada, passou, já não quero mais. Posso dizer ou acrescentar que há 2 anos atrás, quando veio o Covid, eu apanhei o Covid e fiquei muito doente. Fiquei com muitas dores no meu corpo. Eu não podia levantar, eu não podia me vestir, eu não podia nada. O meu marido é que me tinha que ajudar a levantar, vestir, dar banho, tudo. Andei quase 2 anos assim, há pouco tempo, depois da fogueira santa, eu falava com Deus e dizia: ó Deus, eu ando nos teus caminhos, eu te conheço, e eu não quero envergonhar o teu nome. Tu curas, tu libertas, por isso eu não posso estar doente, não te posso envergonhar, eu tenho que ser curada. E agora em agosto, eu vim aqui, depois da fogueira santa, vim aqui a uma reunião à tarde, às 3 da tarde, e eu senti que Deus me curou, me libertou, eu saí daqui leve. Pronto, não sou a mesma também. Foi 2 bênçãos que Deus me deu. Hoje a minha saúde está boa. O Espírito Santo para mim é paz, é alegria, é uma fortaleza que eu tenho dentro de mim e sei que Deus está todos os dias comigo. Os problemas que eu comecei a ter foi na altura da adolescência, após o falecimento do meu pai. Tinha uma vida até estável e a partir daí tudo desmoronou. Comecei a beber álcool, comecei a apanhar bebedeiras, comecei a fumar tabaco, a fumar droga, ácidos, comecei a traficar droga. Não tinha objetivos, não tinha absolutamente nada.
Eu era uma pessoa que cresci num lar estável, uma família típica portuguesa. Tinha bons exemplos em casa. Quando comecei a crescer, familiares meus começaram a convidar para ir a festas, para ir a coisas do género, e eu sempre recusei. Só que o ponto de viragem foi o falecimento do meu pai. Comecei a tentar preencher aquele grande vazio que eu tinha e comecei a aceitar os convites de familiares para ir para festas, para jogos. Sentia uma dor e não conseguia preenchê-la. No mundo da noite, conheci muitas coisas, comecei a beber álcool, a chegar a casa de manhã, já com o sol levantado, isto com 15 anos de idade. Depois comecei a fumar também na escola, não só tabaco, mas também droga. Eu à noite chegava à casa e o vazio que eu tentava preencher, que não tinha nas noites, era em jogos, era em pornografia. Tentava envolver-me em tanta coisa para estar entretido e ao mesmo tempo não pensar naquele vazio que eu tinha. Mas quando eu deitava na almofada, tudo aquilo vinha à mente e eu chorava. Não tinha nenhum projeto de vida, não conseguia ver o além de 2, 3 dias para a frente, ou seja, só via ali a muito curto prazo, uma visão muito micro da minha vida. Sem saber o que fazer, cheguei a ter tios meus que vieram ter comigo a perguntar o que é que se passava, que andava muito revoltado com a vida, o que é que tens que fazer alguma coisa, e eu não via solução nenhuma para mim. Então o pior momento da minha vida foi uma noite em que fui sair com uns amigos, com uns primos, e começámos a beber álcool, depois começámos a pôr ácidos. E eu só sei que nessa noite, eu não sei como é que cheguei a casa. Lembro-me de estar numa discoteca, já era de dia, e estar à porta da discoteca a apanhar beatas do chão para tentar fumar o que sobrava das beatas, tal era o desespero. E a ouvir constantemente vozes e coisas na minha mente, foi o pior dia que eu tive na minha vida. Conheci uma pessoa que já conhecia a Igreja Universal e nós começámos a construir uma relação, começámos a falar, entretanto começámos a namorar, mas o namoro não fluía. Eu era uma pessoa muito carente, eu chorava por tudo e por nada. Se ela não me desse atenção ou não me respondesse a uma mensagem, eu já ficava desesperado. E ela disse-me, olha, alguma coisa não está bem aqui no nosso relacionamento, eu vou levar-te a um sítio porque está aqui qualquer coisa a bloquear a nossa relação. E eu aceitei porque eu já não tinha mais onde me agarrar, já não sabia mais o que fazer, aceitei o convite, vim à igreja e até hoje. A grande diferença é o brilho nos olhos, que antes era uma pessoa apagada, uma pessoa triste, uma pessoa que andava apática pela vida, não tinha vontade nenhuma de viver, apesar de não ter desejos de suicídio nem nada disso. O entrar aqui na Igreja Universal e entregar toda a minha vida para Deus, livrar-me de tudo aquilo que não era bom, isso floresceu em mim uma vontade enorme de viver. Sou um homem feliz, um homem realizado. O mais importante é o Espírito Santo. É isso que me dá a força e a direção para viver todos os dias e viver na certeza de que Deus é comigo e aquilo que eu estou a fazer é para Deus. Tenho um casamento muito abençoado, vivemos numa casa que posso dizer que é um cantinho do céu. Conseguimos dialogar, conseguimos falar de tudo o que há para falar, sentamos, não há carência, ajudamos-nos um ao outro emocionalmente. Hoje eu sou muito, muito feliz. A nossa central de atendimento aqui na Alemanha está aberta para você que quer ajuda. 0176 847 87155. Se não for para pedir ajuda, então não ligue. Não envie mensagem. Não ocupe o nosso tempo. Desculpa a minha franqueza. Agora, se você diz assim, Alain,
eu estou amarrado, eu estou angustiado, eu estou infeliz, eu estou bloqueado, Sabe, uma pessoa me falou que eu tenho o cofre aberto, e eu acho que eu tenho mesmo. Eu encontrei aqui uma coisa estranha na minha casa, um bolo de cabelo, uma coisa nojenta. Eu encontrei pó na porta de casa, eu encontrei um trabalho, um ritual, eu encontrei um objeto estranho que não pertence a mim, à minha família. Entre em contato agora conosco, nós vamos atender você e vamos lhe ajudar. Ora, hoje, sexta-feira, é dia de quebrar as correntes do inferno. Nós estamos fazendo uso da água, do poder da água. Sabe que Deus usou a água para manifestar o poder dele, porque a água, ela mostra uma força, ela tem poder de limpeza, mas ela também tem poder de gerar energia, no caso das hidroelétricas, na verdade. Através da água, por exemplo, do Mar Vermelho, Deus eliminou os inimigos do seu povo quando fechou o mar sobre eles, e outros tantos milagres aconteceram com a água. A água, quando o cego lavou os seus olhos com a água no tanque, ele passou a enxergar. Ora, em Salmo 7, diz assim, versículo 13, então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Você vai vir, nós vamos clamar, nós vamos invocar o poder de Deus e vai acontecer isso aqui, ó. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Você vai sair das trevas. Você tem hora e você tem dia marcado com a sua libertação. Em Berlim, anote o endereço, Schulstrasse, número 119. Volto a repetir, Schulstrasse, número 119. Exatamente ali na Praça Leopoldplatz. Você que é morador aí de Berlim, você conhece muito bem. Então, na Praça Leopoldplatz, exatamente ali na praça, no meio da praça, nós temos a nossa sede nacional. Tá bom? 8 da manhã, 10 horas, 15 em especial, às 19 horas. Aqui em Munique, onde eu me encontro, você que é morador daqui de Munique, aqui da Baviera, no sul da Alemanha, não importa a cidade, aqui, então, em Munique, Zaystrasse, número 5. O código postal é o 80797, no bairro de Schwabing West, bem próximo ao Olympia Park, muito conhecido aqui, um parque muito famoso, conhecido aqui em Munique, tá bom? Então, procure-nos às 10 da manhã, às 15, em especial às 19 horas. Ou aí, na Universal mais próximo de si, Hamburgo, Colônia, Frankfurt, enfim, Stuttgart, e nós vamos, o pastor local vai lhe ajudar, pode ter certeza disso. Um forte abraço, que Deus abençoe e até logo.